Do dia 17 ao dia 20/10 de 2018, acontecia na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, o primeiro campeonato brasileiro onde eu, Marco Antônio, participei na categoria Sênior, a categoria adulta. E não que fosse uma surpresa, porque o trabalho do ano de 2018 foi muito grande. E eu saí da cidade de Belo Horizonte com 3 medalhas de ouro. Se você quer saber dessa história, fica até o final do vídeo, que eu vou trazer muito insight e muita história bacana para vocês em relação a essa competição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marco dos Anjos, eu sou bicampeão pan-americano, bicampeão sul-americano e tricampeão brasileiro, entre diversos outros títulos. A gente está em mais um episódio da série do Sub ao Sênior, que é a mais nova série do Karatê brasileiro, que tem o objetivo como inspirar e mostrar para vocês como que funciona a seleção brasileira por dentro dela, como é que funcionam as competições internacionais, como que funcionam os camps, como que é a preparação para esses campeonatos. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho muita coisa legal para trazer para vocês. Nesse campeonato brasileiro, eu vinha numa crescente muito grande. De um bronze no Sul-Americano Sub-21, no 675, de um ouro no Campeonato Pan-Americano do Rio de Janeiro, que a gente vai contar a história no próximo vídeo da série do Sub ao Sênior. Então eu tinha uma expectativa muito grande em relação ao Campeonato Brasileiro Adulto. Para esse campeonato a logística foi até que um pouquinho complicada. Eu não saí de casa dessa vez, não saí de Chapecó e acabei saindo de Curitiba, porque o meu pai ia pegar voo em Curitiba, meu pai é meu técnico, né, para quem não sabe. E acabou que eu peguei um voo saindo de Curitiba. E para ficar pior ainda, eu pego um voo um dia depois que o meu pai. Eu estava com o Wesley, que é um amigo meu, um irmão que treina comigo. E a gente teve que acabar pegando um hotel ali perto do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, para a gente pernoitar para no outro dia pegar o voo para BH. Chegando em BH, a gente foi pro hotel sede da Federação Catarinense de Karatê e tradicionalmente eu fico nos hotéis da federação porque eu conheço os meus amigos, a grande maioria dos meus amigos estão lá dentro do estádio e tal, então eu fico mais à vontade, a gente pode jogar baralho, a gente pode brincar e isso também tira um pouco da tensão da competição, então isso me ajuda, por isso que normalmente eu fico nos hotéis oficiais da federação, o que consequentemente o hotel da federação ficava próximo ao local que a gente ia competir, que era o Mineirinho, que fica ali do lado do estádio do Mineirão. Então eu demorava em torno de 10 a 15 minutos do hotel até o ginásio que a gente competia. Então era relativamente um tempo curto e aí ficava bem mais fácil para mim. Agora falando sobre a competição, sobre as lutas, essa competição em particular eu tive uma superação minha própria. Por quê? Logo depois que eu volto do Campeonato Pan-Americano no Rio de Janeiro, eu acabo me acidentando, acabo sofrendo um acidente de moto, né? Um carro acaba cortando a minha frente, a minha preferencial, e eu acabo tendo que saltar da moto. E nesse saltar da moto, eu acabo dando de lado numa garagem de uma casa, que eu acabo fraturando uma costela. E por azar do destino, no outro final de semana eu teria um estadual, onde eu não participei, obviamente, eu acabei me ralando todo. Eu lembro que eu fiquei mais chateado em ter estragado a minha calça da seleção nova que eu tinha ganhado, do que ter estragado a moto. Isso, cara, eu fiquei chateadíssimo. E o cara, obviamente, do carro vazou fora, né? E aí, como não tinha câmera, no local não tinha nada, acabou que eu me lasquei e ninguém conseguiu ir atrás do cara. E aí, depois desse acidente, no outro final de semana tinha estadual, acabei não indo, cadê? Eu fui só pra resenha mesmo, porque competir eu não fui. 3 semanas depois desse acidente, eu ia ter o JASC, né? Os Jogos Abertos de Santa Catarina. E em 2018, houve uma particularidade que eu fazia tanto karatê quanto atletismo. E eu tinha me comprometido com a equipe de atletismo da minha cidade que eu faria o JASC, né? Se não conciliassem as datas de karatê e o atletismo, que foi o que aconteceu. O karatê acabou sendo antes do atletismo e aí
eu pude competir o atletismo depois que terminou a competição de karatê. O que aconteceu? Durante eu fiz todo o JASC, eu acabei ficando no terceiro lugar, acabei caindo na semifinal, na minha chave. E aí na repescagem, eu tava com a costela fraturada ainda, né? Porque costela é uma coisa que demora para recuperar pra caramba, né? E aí eu tava tratando, tomando remédio e tal, mas é uma coisa que demora, não tem jeito, é osso, né? Tava fazendo a disputa de bronze na repescagem, acabou que eu dou um chute e o meu adversário acaba segurando minha perna e acaba jogando a minha perna para cima e eu acabo caindo em cima do lado esquerdo, que era o lado que eu tinha quebrado, né? E aí eu acabo caindo, aí eu saio, e aí eu não conseguia respirar, pela minha sorte tava ganhando, a luta tava no final. E aí eu segurando. Nessa mesma competição, eu acabei nem lutando a categoria Open, eu saí do Open justamente para não machucar, para tentar preservar para o Campeonato Brasileiro. Eu fui para o atletismo, eu tive que fazer salto em distância, 200 metros e revezamento 4x100. Cara, foi uma desgraça. Cada salto que eu dava parecia que estava enfiando uma faca na minha costela. Depois do JASC, eu tive que competir mais um estadual, que aí de fato eu competi, que foi um estadual em Tubarão, e aí veio o brasileiro. E aí chegando no brasileiro, eu lutei 4 categorias. Eu lutei o sub-21 individual, eu lutei o sub-21 equipe, o sênior individual e o sênior equipe. E aí eu chego num status grande, porque eu recém tinha sido campeão pan-americano sub-21 no Rio de Janeiro na menos 75. Ou seja, o campeonato brasileiro no menos 75, porra, tá legal, tava tudo certo, tava tudo bem. Eu perdi o campeonato brasileiro sub-21 no individual. Eu tomei um cacete, eu tomei um pau. E por que eu digo isso? Eu não sei se o meu erro foi se eu estava muito tranquilo, eu estava muito seguro, mas acabou que na semifinal, eu cheguei na semifinal, fui lutar com o moleque, eu me perdi na luta, eu estava completamente com o tempo fora, eu não estava completamente perdidaço. E aí eu fui fazer a disputa de bronze, eu também perdi a disputa de bronze. E para mim foi um choque. E quando eu saí ali da área de competição, dos tatames, eu acabei indo pro banheiro sem entender nada. O meu pai, ele tava chateadíssimo comigo. A real é essa. Porque a gente não sabia, eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento. E aí eu vou pro banheiro em algum momento, e aí eu vejo algumas pessoas falando assim, eu ouço, né? Pô, mas esse moleque não tinha sido campeão pan-americano um mês atrás? Como é que ele tem essa performance medíocre no Campeonato Brasileiro? E de fato foi uma performance medíocre demais no Sub-21, e eu admito. E eu levei essa mesma performance também para o Comitê Equipe. Só que no Comitê Equipe eu lutei um pouquinho melhor. Por quê? Porque depois que eu escutei isso, eu fui pro banheiro, joguei uma água na cara, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu não sabia o que eu tava fazendo. De fato, eu não sabia o que eu tava fazendo para lutar. E aquilo para mim foi um choque. E aquilo, de certa forma, me deu um gás, né? Pô, eu sou o Marco Antônio, eu fui o campeão pan-americano. Pô, cadê o cara? Né? Cadê o cara que veio para dar o show? Mesmo com essa performance medíocre no Sub-21, ainda me deram um voto de confiança por equipe. E a gente foi. No Comitê Sub-21, eu fiz 5 lutas. E eu quero que você anote a quantidade de lutas que eu estou fazendo para vocês entenderem no final do vídeo o que eu vou falar para vocês. Eu fiz 5 lutas no comitê individual sub-21. No comitê por equipes a gente fez outras 4 disputas. Fui melhorando a minha performance. Até que no final, na final, a gente estava fazendo final contra o Pernambuco, começou a acontecer a mesma coisa que aconteceu na minha semifinal. Eu comecei a me perder. E num determinado momento da luta, obviamente eu não mergulho nem um pouco disso, eu acabei quebrando o nariz do meu adversário, mas não por culpa minha. Ele acabou se expondo, ele tomou mubobe, e eu acabo dando um soco, eu quebro o nariz do moleque. E isso tem uma consequência na luta, aonde a arbitragem começou a pesar um pouquinho a bandeira pro outro lado, justamente porque eu já estava com o máximo de punição por contato, então eu não podia mais bater, eu tinha que cuidar muito, né? Então eu só podia bater embaixo. E nessa situação de não só poder bater embaixo, ele acabou se fechando embaixo, porque eu não queria correr o risco de bater em cima e acabar sendo expulso, porque é um jogo por equipes, o jogo precisa ser um jogo inteligente. E acabou que foi, enrola e embaça daqui. Consegui ganhar no final, acabei usando o regulamento, ele acabou sendo expulso ainda no final, né? Teve saídas que ele saiu e ele já estava com um tweak que não deram, que eu achei que a gente ia ganhar e não acontecia. E aí o nosso técnico em um momento foi expulso, eu falei, meu, o que vai acontecer, não sei o que, e a luta se encaminhando pro final.
até que eu consigo virar a luta e aí a gente acaba sendo campeão por equipe sub-21. Então, o meu primeiro dia de competição ele foi quase que um desastre. Ele foi praticamente um desastre. Mas para mim foi muito valioso, aonde eu aprendi um insight ali, as pessoas passaram a duvidar de mim naquele momento. E eu, de certa forma, não gosto que as pessoas duvidem de mim, né? Eu gosto de me colocar à prova. E naquele momento eu tive que me colocar à prova. Pô, cadê o Marco Antônio, né? E o Marco Antônio começou ali a dar uns passos a se demonstrar no equipe. Bom, terminou aquele dia de competição, fomos campeões por equipe sub-21, volto pro hotel, como, descanso e no outro dia tinha o sênior. Então, até aí, eu fiz 9 lutas. Eu fiz 9 lutas no primeiro dia. Eu fiz 5 no sub-21 individual e mais 4 no equipe. No dia do sênior, eu acordo muito tranquilo. E é um pouquinho até estranho, porque eu acordo, eu tomo café, eu converso com todo mundo. É uma coisa que não acontece normalmente comigo. E aí eu subo, dou mais uma descansada, porque a minha categoria ia começar só no início da tarde. E aí ia se estender durante o dia. Bom, eu chego no ginásio, eu me aqueço normal e lembrando, eu tava com uma costela ainda fraturada, né? Só que no sub-21, tanto no sub-21 e quanto no equipe, eu cuidei muito dessa costela. Eu deixava o braço em cima e ninguém batia nela, eu não deixava bater nela. E aí eu fui pro sênior. Na primeira luta eu pego um atleta da Bahia e depois eu acabo pegando 3 atletas de São Paulo. Eu acabo pegando na segunda atleta de São Paulo. Na terceira luta foi a luta onde eu me machuco. Eu me machuco porque, num descuido meu, eu acabo tomando um mawashi. Eu sempre tava com o braço na costela para não machucar. Eu não queria, porque doía muito, doía. Eu tomava pancada nos braços, aí eu bati o braço na costela, doía muito. Mas não tinha o que fazer. A guerra tava ali para ser feita. Eu não podia correr do negócio, né? Só que numa dessas sobras, eu acabo rodando. E nessa rodada, eu acabo tomando um mawashi na costela, certinho. Eu faço aqui, ó. Falei, cara, que dor, e dor, e dor, e dor, e dor. Falei, cara, respira, tenta respirar e vamos pra cima. E aí vai, enrola a luta e não sei o que, e dá um migué e abre um ponto, e vai. Até que ganha a luta, a gente vai pra semifinal. Na semifinal, eu faço uma luta com o Williams Quirino, que é um baita de um amigo meu, parceiraço. E a gente faz uma baita de uma luta, uma excelente luta, acho que foi uma das lutas mais bonitas do campeonato. E aí eu passo do Will, acabo indo para a final. Primeira final é minha, do adulto, né? E aí tava junto com meu pai, e aí, ali a gente começou a ver o que estava acontecendo no processo, todo mundo começou a ver o Marco de novo, e aquilo me deixou muito feliz para a final que ia ser à noite. Só que antes da final, eu ainda tive que fazer o teste antidoping, que também foi o meu primeiro teste antidoping na minha vida, que foi logo ali. Eu saí da semifinal, chegou um cara me abordando e disse, você é Marco Antônio? Eu falei assim, sou. Ele se apresentou, não, sou da agência ABCD, que é a agência antidoping do Brasil e tal. Eu falei assim, não, beleza, tudo certo, eu vou ficar te acompanhando. E aí depois que você terminar aqui de se arrumar, a gente vai para uma salinha que você vai fazer o teste antidoping. Cara, é engraçado, porque o cara literalmente ele não sai do teu lado. Eu ia para qualquer lugar, ele tava junto. Pá. E aí, cheguei a fazer o teste antidoping. E aí eu não tomo muita água durante a competição. E a gente precisa urinar, se eu não me engano, é 300, 400 ml. Um negócio assim. Eu fui fazer a primeira, eu lembro que eu urinei tipo assim, 100 ml. Eu falei, nossa... E aí lá tinha água pra gente tomar, né? E eu água. Eu acho que eu levei umas 3 horas pra fazer o teste antidoping. Demorou muito, porque não vinha. E pra você fazer o teste antidoping, o cara também fica olhando você mijar no potinho. É um pouquinho constrangedor, mas não tem o que fazer. É o procedimento, né? O homem fica com a mulher com mulher e tá tudo certo. E aí faço o teste antidoping, dou uma passada no hotel, né? Porque eu também ia pra minha primeira final transmitida, né? A gente acabou passando um canal de televisão e pra mim foi assim diferente, porque as minhas lutas nunca tinham sido passadas na televisão, iam passar ao vivo, né? E eu tava junto com o meu pai, foi a primeira vez, o meu primeiro brasileiro de final que eu vou junto com o meu pai. 2016 e 2017 meu pai não foi comigo, então foi o primeiro que a gente foi, e aí a gente já tava no primeiro junto para transmissão, e cara, foi sensacional, né?
A gente foi pro hotel, ele colocou o terno, eu troquei de kimono, coloquei um kimono limpo, arrumei toda a mala de novo, pude me alimentar, porque a gente tinha que ir para uma outra cidade, né? As finais eram num ginásio em Contagem, que é uma cidadezinha do lado de BH. E aí a gente foi para lá, e aí eles passam para você tudo como é que funciona, como é que entra, como que é a logística, como que são os procedimentos, né? Então a gente tinha todo um procedimento para entrar, e aí a gente faz todo esse procedimento, eu vou para a final, faço a final com o Alisson, acabo ganhando a final. Vencendo de virada. Vamos ver se o Marco... Isso, porra! Vamos ver. Uou! Vamos confirmar. Ah, caralho! O Marco entrou com chute, pediu Isso! 2 pontos pra ele. Isso, Marquinhos, ó. 4-2 a menos de 10 segundos. O Alisson tem que partir pra cima, tentou o golpe, saiu da área de combate ali o Marco dos Anjos. Uma estratégia ótima ele sair, porque ele não perde nenhuma, ele não tem vantagem, então ele não vai mudar. Ei, porra! E a vitória dele, ó. Dos Anjos, campeão brasileiro de 2018. Numa vitória de virada virtual. Ah, caraca! E aí, na saída, tem entrevista ao vivo, então, só que é uma atmosfera que você tem que controlar muito bem, né? Quando eu, tô na final, vai ser final transmitida, muita gente olhando, né? Porque o ginásio inteiro tá concentrado no teu cotô, na tua luta, então é uma pressão a mais, porque, todo mundo tá te assistindo lutar, né? Você tá literalmente no palco, mais as pessoas de casa. E aí você olha, e aí você tem que absorver aquele, beleza, tem tudo isso, mas ainda tem a final. E aí é uma coisa que você tem que administrar muito bem, e foi uma coisa que eu consegui fazer muito bem naquele momento. Porque teve uma hora que eu sentei assim, eu falei, beleza, tem a TV, tem o ao vivo, tem toda essa galera que tá gritando, tinha gente lutando, tem tudo isso aqui. Beleza, Marco, mas concentra na final. Primeiro a final, depois você pensa no resto. E foi isso que eu levo isso pra quase sempre. Não, concentra na luta, cara. O que acontecer depois é o depois. Foca na luta, foca na luta, foca no aqui e no agora, foca na luta. E foi isso que eu fiz. Fui pra final, ganhei. E aí você sai, entrevista ao vivo. E aí eu falei, o que eu vou falar? Eu não sabia o que ia falar. E aí o cara começa a fazer pergunta e tal, responde. Aí você tem ali uns 30 segundos de fama, que é engraçadíssimo, assim, porque é um choque. A gente não sabia que a gente ia ter entrevista, eles não avisaram pra gente. Eles não falaram, ó, sai da luta, dá uma entrevista. Eu ofegantaço, assim, pra dar entrevista. Consigo, né, da forma que dava. Foi bem interessante, foi bem legal. E aí, acaba-se aquele dia, eu vou pro McDonald's, que era a única coisa que tinha aberto, porque terminou, tipo assim, muito tarde. Era umas 10h30 da noite, acabou tudo e tal, porque depois tem a premiação, né? Faz as lutas, faz todas as finais transmitidas, finaliza a transmissão, e aí volta todo mundo para receber a premiação, né? A medalha. E aí fui pro McDonald's, que era a única coisa que tinha aberta. Vou pro hotel, descanso, porque no outro dia a gente tem as finais por equipe. Já no comitê equipe, no último dia, que era o domingo de manhã cedo, os atletas eles tinham que ter a sorte de ser escalado entre os 3 primeiros. Porque Santa Catarina, naquele comitê equipe, passou o carro. A gente estava com uma equipe muito forte. Então, normalmente a gente sempre fechava nas 3 primeiras lutas. E aí a gente foi até a final. A gente passou a primeira contra a Bahia, depois a gente passou Minas Gerais, aí a gente passou São Paulo, e aí na final a gente acabou pegando o Rio de Janeiro, que foi uma disputa intensa. Lembrando, eu fiz 5 lutas no Sub-21, fiz 5 lutas no Sênior e fiz outras 4 lutas no Sub-21. Até aí já tinham dado 14 lutas. Mais 3 em cada uma, então 14, 15, 16, eu já tinha feito 17 lutas. Quando a gente foi para a final com o Rio de Janeiro, nós fomos para uma 7ª luta. Ou seja, Santa Catarina tinha 2 vitórias, Rio de Janeiro tinha 2 vitórias, e aí tinha um empate, e esse empate era meu. O que aconteceu? Eu era a 2ª luta da final, né, no rodízio. E aí eu fui e eu tava simplesmente destruído. Eu não tinha mais energia, tudo doía no meu corpo, eu não conseguia mais arrancar. E aí, sabendo que eu não podia arrancar, o que eu fiz? Eu fui lá e arranquei.
E o que aconteceu? Eu tomei um pé na cara. Eu falei, puta, e eu já tava só o cadarço, eu tava ruim. Não conseguia mais empregar ritmo de luta. E acabou que eu fui indo, fui tirando de 1 ponto e de 2 pontos. Empatei a luta e no final, faltando segundos, eu acabo tirando o sencho do adversário e acaba tendo o Rikiwaki e aquela luta termina empatada. Se eu tivesse perdido aquela luta, a gente não ia ter o 6º título seguido para poder contar a história de hoje, porque naquele evento a gente conseguiu o 6º título seguido do comitê por equipes. E aí veio 2019, a gente pegou o 7º título. E aí foi na final do Rio de Janeiro que eu entendi o conceito de equipe de verdade. A gente tinha já feito as 5 lutas e a gente teve que ir para uma 6ª luta de desempate. E aí a gente se olha e quem que vai, né? Naquele momento a gente tem que fazer uma análise muito bem da situação para ver quem é que estava melhor condicionado, quem que podia. E aí naquele momento eu falei assim, por mais que você queira muito fazer parte daquele momento, naquele momento eu preferi me retirar. Por quê? Porque eu não tinha mais condições físicas. Eu tinha feito 17 lutas em 3 dias. Eu tava simplesmente não tinha mais nada de mim para dar. Eu falei assim, eu não consigo. E você tem que ser inteligente porque o jogo de equipe ele tem que ser inteligente, né? Você tem que jogar com as peças como se fosse num jogo de xadrez. E aí foi o Alisson para uma 6ª luta contra o Adam, um lutaço. O Alisson ia, fazia ponta e vinha o Adam, empatava e até que no final, faltando alguns segundos, o Alisson acaba dando um tiro no final e é um pontaço, a gente acaba virando a luta no final e aí o ginásio vem abaixo, Santa Catarina tava do lado e aí vem todo mundo assim, cara, foi uma energia surreal. Se você é atleta, do fundo do meu coração, eu espero que você passe por isso um dia na sua vida. Não tem nada mais gostoso que de você lutar um comitê por equipes no Brasileiro. É uma outra energia, é uma outra vibe, é o estado inteiro ali do teu lado torcendo para você e é assim que acontece também nos eventos internacionais. Sul-americano, pan-americano, a galera tá tudo ali do lado, torcendo por você, gritando teu nome e é um incentivo a mais. Talvez se Santa Catarina não tivesse do meu lado na hora da minha luta, a história talvez seria diferente. Ouvindo eles gritar, ouvindo vai Marco, não sei o que, vamos Santa Catarina, aquilo, você olhava sempre assim, eu tenho que tirar uma energia a mais, eu preciso dar alguma coisa a mais de mim. E eu trago isso pra vocês porque se imaginem, não lutem só por vocês. Lutem pelas outras pessoas, lutem para quem fez parte do processo do seu treino. Lutem quem treinou contigo, quem que dá treino para você, quem que é o seu suporte. Lute por essas pessoas também. Eu tenho certeza que se no meio da luta você estiver muito cansado, exausto, exaurido, não tiver mais nada, e você pensar nessas pessoas, eu tenho certeza absoluta que você tira uma energia para terminar aquilo. Dá tudo que tem. E quando você acha que deu tudo, você lembra de alguma coisa para dar mais ainda. E foi isso que aconteceu naquele dia na final. Eu lembro que eu parava no Motonuit, eu olhava para Santa Catarina gritava e na minha cabeça falou assim, a gente não pode sair daqui em silêncio, a gente tem que sair daqui gritando, comemorando. A gente precisa dar alegria para aquela galera que tá ali torcendo pra gente. Eu falei assim, não, vai ter que dar. E vamos pra cima, e briga, e não sei o que, e toma punição. Então é isso. Lutem além de vocês. Vão para outras áreas, lutem por outras pessoas. Pessoas que estão dentro do círculo de amizade de vocês, do círculo familiar de vocês, que estão ali sempre dando apoio. E lembre-se, sempre tem alguém que está olhando para você e torcendo. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100 pessoas, 1000. Sempre tem alguém olhando para você e você quer tirar um sorriso daquela pessoa com a tua performance. Então, dê tudo de si, sempre. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio da série do Sub ao Sênior. Eu espero que eu tenha trazido para vocês um pouco da emoção que eu senti naqueles 3 dias de evento. Mesmo machucado, mesmo muito debilitado por causa de uma costela quebrada, a gente descobre que ainda dá.
ainda dá para dar mais de si. E a questão do brasileiro para mim foi uma grande questão de resiliência. Primeiro, em ter perdido uma categoria que não era para mim perder, e aí eu sou julgado, eu escuto o julgamento e aquilo entra para mim e vira um gás a mais. Eu mudo o meu mindset, falo assim, não, eu não sou esse cara. Eu vim aqui para dar show e é isso que eu vou dar. Então eu mudei completamente o Marco que eu era. A segunda, a emoção de você fazer parte de algo a mais. Não ser só você por você. Não, ter um sentimento de pertencimento em um grupo. Né? Você poder lutar com a equipe, com a galera lutando, a galera torcendo, os teus colegas da equipe gritando ali para você. Eu espero que todos um dia passem por o mesmo campeonato que eu passei em 2018, que foi um excelente campeonato. Por mais que tivesse costela quebrada, os julgamentos, tudo que aconteceu, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo porque eu aprendi muito nesse campeonato. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aí sempre aprendem algo novo no campeonato. Mas para mim, e esse foi o meu primeiro campeonato adulto, eu tinha recém feito 18 anos, e para mim, por mais que não era uma grande responsabilidade, acabou se tornando. Acabou se tornando porque eu queria muito aquilo. Pelo trabalho que eu tinha feito, pelo trabalho que as outras pessoas tinham feito por mim, os meus colegas de treino, meu pai e minha mãe que fizeram esforços, toda uma equipe multidisciplinar, os meus técnicos no atletismo, meu psicólogo, meu nutricionista, todos, eu não lutava só por mim, eu lutava também por eles. Então sempre lembrem do porquê vocês lutam. Pessoal, é assim que eu encerro mais um episódio da série do Sub ao Sênior, a mais nova série do Karatê brasileiro. Se você gostou dessa história e se isso te comoveu ou te emocionou em algum momento, deixa uma curtida aqui embaixo, deixa um comentário. Se você quiser deixar uma história de um evento que você teve parecido com a minha, deixe, eu vou ler todos, eu converso com vocês, conversa comigo no Instagram também. E se te serviu de alguma lição, alguma coisa aqui, encaminha para um amigo, encaminha para uma amiga, que eu tenho certeza que em algum momento esse vídeo pode ajudar alguém que vai precisar em um momento de crise. Então eu me despeço de vocês e a gente se vê no próximo domingo, no último episódio da série do Sub ao Sênior, que é um episódio muito especial e que eu vou tratar com muito carinho para vocês. Galera, um beijão no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.